E voltamos para mais um episódio da Jornada do Médico Gestor, tendo como base o livro O ABC da Gestão do professor Dr. Kleber Nóbrega. E no episódio passado estávamos falando de dois conceitos, objetivos e resultados, e a gente viu que não são a mesma coisa. E agora nós vamos explorar objetivos e metas. Será que tem diferença também? Com a palavra, professor Kleber Nóbrega. O que eu fico... Olá, Hiroshima, tudo bem? Olá, você que está acompanhando essa jornada. É uma alegria muito grande, né, estar aqui. E sabe o que eu acho interessante? É que são conceitos simples, conceitos antigos demais, que faz parte dos livros, mas que às vezes até gente da academia, e a gente faz parte da academia, tem determinadas dúvidas quando a gente puxa um pouquinho mais pelo assunto. Por exemplo, resgatando um pouquinho o assunto que a gente falou no episódio passado, a diferença de objetivo e resultado, eu gosto muito, Hiroshima, de simplificar as coisas. E algo que você, como eu disse no episódio, você quer definir o objetivo de uma maneira certa, comece com um verbo no infinitivo. Eu quero aumentar o volume de atendimentos, eu quero reduzir os custos do meu negócio, eu quero aumentar o faturamento da minha clínica, né? E aí, para resultado, eu digo assim, olha, para você definir objetivo, pense no futuro. Para definir resultado, pense no passado. Como assim? Mas eu vou fazer uma ampliação da minha clínica e eu quero aumentar o volume de atendimentos. Mas você pensar no passado é assim. O que é que terá acontecido, né, futuro passado, é quando você tiver aumentado o volume de atendimentos. Então a ideia é fazer um exercício de futurologia dizendo assim, eu aumentei o nível de satisfação dos meus pacientes, eu aumentei, veja, enquanto objetivo eu proponho que você defina com o verbo no infinitivo, o resultado você define com o verbo no passado. Eu aumentei o volume de atendimentos, eu melhorei a qualidade do serviço na minha clínica, eu tive a lucratividade aumentada. Aí você diz assim, mas Kleber, aí fica muito difícil pensar no futuro, pensar no passado. A ideia é o seguinte, é uma coisa, é neuro, né, científico isso. Quando você diz como se você já tivesse alcançado, aquilo tem muito mais chance de acontecer. E não é por acaso que tem uma citação, né, bíblica que diz assim, tudo que pedirdes, acreditando que alcançaste, alcançarás. Então a ideia de você formular a frase, eu melhorei o atendimento, eu ampliei a qualidade na minha clínica, vai mentalizar e fazer com que você prospecte realmente com maior chance o alcance daquele resultado. Então, definimos já muito bem dois conceitos. Isso. Objetivos e resultados. Agora a gente vai para a meta. Meta. Como é que a gente diferencia agora a meta desses outros dois conceitos que a gente acabou de falar? Perfeito. Objetivo é um alvo. A meta é um alvo. Aí você que está assistindo vai dizer assim, mas Kleber está dizendo a mesma coisa. Então deixa eu complementar a resposta. Objetivo é um alvo qualitativo. Meta é um alvo quantitativo. Então, seguindo o exemplo que a gente usou... Posso interromper? Pode. Por que não dizer que o objetivo é o alvo e a meta é a mosca, que é o centro, que está dentro do alvo? Eu vou lhe responder já. Tá. Eu vou responder isso aí já. O que a gente quer dizer é o seguinte, aumentar o volume de atendimentos, ou até usar o exemplo que você colocou, saindo da área médica, da lavanderia. Sim. Eu quero reduzir o desperdício. Por que a gente diz que isso é objetivo? Porque ele está qualitativo, você não está citando número. Então, a quantidade de litros que eu quero reduzir seria a meta. Perfeito. Ou o número de pacientes que você quer aumentar a mais naquele ambiente, ou mesmo a receita que você quer aumentar na sua clínica. Você foi muito claro aí, o objetivo é qualitativo, e a meta é quantitativa. Perfeito. Não é isso? Então vamos lá, repare, aí usando um exemplo, eu quero aumentar a receita na minha clínica. Tá bom, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer várias coisas. Aumentar, infinitivo, objetivo. Isso, aumentar a receita. Para você transformar isso numa meta, você tem que dizer o seguinte, eu quero aumentar a receita de X, um valor, para Y. Então, dando um exemplo qualquer, você tem 100. A unidade, você pensa,
na unidade que você quer. Eu hoje estou alcançando 100 de receita. Aumentar a receita, eu quero aumentar para 110, para 120. Simples assim. Aí você transformou numa meta. E é por isso que eu faço esse trocadilho. O objetivo é um alvo, meta é um alvo. A meta é um alvo quantitativo. E se você quiser ganhar nota 10 na prova, você bota um prazo. Porque não adianta nada você dizer, por exemplo, que a sua receita está sendo R$100 mil num determinado período de tempo, você quer aumentar para 120, mas tem que ter um prazo. Dependendo da inflação, não vai servir. Exatamente. Eu quero alcançar isso em 3 meses, ou em 6 meses, sei lá, ou até em 1 ano. E agora eu vou responder a questão da mosca, para não deixar sem resposta. Eu estava certa vez fazendo uma live no Instagram, Hiroshima, e eu soltei uma frase. Aliás, tem umas coisas que saem assim, sem a gente pensar, formular, que são as melhores que a gente consegue alcançar. E eu disse assim, olha, se não tiver número, não é meta. Aí a pessoa que depois assistiu, Kleber, eu gostei muito daquela frase que você colocou ali, porque é exatamente isso que eu digo. Olha, se não tiver número, é objetivo. Então, quando a gente vê, eu quero aumentar a satisfação dos meus pacientes, isso é o objetivo. Eu quero aumentar a satisfação de 90% para 95%, botou número. Eu quero ficar rico, isso é um objetivo, isso é qualitativo. Se você quer, de fato, ficar rico, você tem que dizer assim, o que é ficar rico para você? É ter 1 milhão investido, é ter 5 milhões, 10 milhões investido em investimentos que você tem quaisquer. É almoçar todo dia em casa, Então, não trabalhar sábado e domingo, né? Também. É uma riqueza. Isso. Aliás, tem um livro que diz o seguinte, o que os ricos sabem e não contam. E esse livro ele começa dizendo o seguinte, olha, riqueza, cada um define o que é. Isso. Para si. Alguns têm a riqueza financeira, outros têm a riqueza de saúde, outros a riqueza de felicidade, outros, como você bem colocou, a riqueza de estar com a família, né? Então, veja só, qual é o perigo? Não é que está errado aquela sua frase de eu acertei na mosca. O perigo é que, onde é que está o número? Aí eu já peguei a resposta para você. Diga. Se o objetivo é o alvo, lembre que o alvo tem número a cada anel ali. Certo. Lembra? E a mosca é 10. Pronto. Não é? Pronto. Não tem aquele jogo de Isso, dardo, né? Que isso. você, a pontuação. Então você pode definir no alvo quantitativamente onde você quer. Olha aí. Chegue. Gostou? Então veja só, no alvo que o Hiroshima está pensando, a mosca é aquela parte central, vale 10 pontos. Se você pegar os dois... Seria o melhor dos cenários. O melhor do cenário. Se você pegar o círculo imediatamente fora disso aí, vale 9 pontos. Vale 8. Até 1 e fora do alvo, 0. todo 0. Isso. Então aí, acertar a mosca. Não. A meta seria fazer 10 pontos. Pronto. Tem número. Pronto, tem número. Então assim, ó, gente, desculpa repetir isso, mas é muito importante. Se não tem número, não é meta. Para ser meta, tem que ter número. E qual é a importância disso? Eu quero ficar rico. Tem gente que passa a vida inteira e vai embora dizendo que quer ficar rico. A importância de você, num negócio, estabelecer exatamente o número que você quer alcançar. Tem objetivo, mas não tem a meta. Exatamente. Então eu quero reduzir o tempo de atendimento. Tá bom. Como é que você tem que fazer isso? Você tem que começar medindo. Hoje a minha consulta está durando quanto? Em média, eu estou fazendo uma consulta com 40 minutos, por exemplo, porque você tem os pacientes de primeira e os pacientes de retorno, que foi outro assunto que a gente conversou no episódio passado. Eu quero aumentar, reduzir o tempo de atendimento. Olha, esse 40 eu quero reduzir para 35. Aí vem uma outra coisa importante que a gente já discutiu no segundo ou terceiro episódio, que não me lembro bem. É estratégia. Para alcançar o objetivo, você tem que ter estratégia. Então, se você quer reduzir de 40 para 35 minutos o tempo de consulta, você tem que pensar o que é que eu vou mudar na minha consulta. Não é reduzindo qualidade, não, mas é ganhando produtividade e agilidade com alguma mudança de processo, de método, para alcançar aquele resultado. Entendi. Então, para a gente dar um objetivo, dar um exemplo de objetivo, resultado e meta de forma bem banal, ou seja, sem ser sendo fora da medicina e depois numa clínica ou hospital. Tá bom. Dr. Kleber. Posso seguir com a lavanderia? Pode.
Bacana. Eu quero reduzir desperdício. Que tem também dentro de hospital. Também, também, é Né? verdade. Mas a gente, como ele falou lavanderia, não falou lavanderia hospitalar, eu vou Isso. usar. Eu quero reduzir os desperdícios. Muito bem, isso é um objetivo. Bacana. Uma meta. Você tem que dizer o seguinte, olha, tem que saber quanto é o desperdício, tá? Você tem que saber quanto é que você está alcançando hoje para poder depois estabelecer. Mas digamos que você esteja trabalhando com 2% de desperdício. Só uma curiosidade, a indústria civil no Brasil, a indústria da construção civil, quando começaram os programas de qualidade, o desperdício era 1/3. De cada 3 prédios construídos em Hiroshima, 1 era de desperdício de tempo, de material, de areia, de uma série de coisas, né? Então eu quero reduzir o desperdício. Bacana. Digamos que você tenha na lavanderia 5% de desperdício de água, de insumos e outras coisas mais, e até às vezes de um dano na roupa, né, que você está lavando. Então eu quero reduzir. Vi até agora você falando de construção civil, o aumento de acidentes de trabalho. Pronto. É um objetivo também, né? Reduzir. Eu Os vi porque acidentes foi de uma trabalho. notícia essa semana Perfeito. do aumento. Eu posso, então, no caso da lavanderia, dizer eu quero reduzir para 4%, porque alguém pode dizer assim, mas de 5 para 4, olha, quando você já está em 5% feliz, você já está num nível elevado de desempenho, e reduzir para 4 pode parecer pouco, mas não é. Bom, então a meta, 4%. De redução, né? Que é 5%. E o resultado? Eu vou aumentar a lucratividade do meu negócio. Ou, se eu estou numa instituição pública, eu vou reduzir o gasto que eu tenho, porque a instituição pública não tem uma preocupação com lucratividade, mas tem o gasto. Você não tem objetivo de lucro, mas você não pode gastar mais do que você recebe, seja de receita que vem do Então, Ministério. Objetivo, reduzir o desperdício de água. A meta, 4%. De 5 para 4%. passar para 4%. Passar para 4%. 4%. Perfeito. E o resultado, Eu vou... maior economia. Economizei passado, Isso. mas com gasto em água. Que é a consequência, né, de você ter alcançado aquela redução de desperdício. Mas você falou um número interessante, que a construção civil, Sim. eu estou indo agora fazer uma palestra em São Paulo, Kleber, e estava estudando desperdício na saúde. E tem um trabalho americano que mostra que de toda a saúde americana, 30% é desperdício. Nossa. 30% batendo com a construção civil que você falou aí. Certo. E no Brasil, você acha que é quanto? Na saúde eu não sei dizer, Hiroshima. Eu fui atrás, só tem Foi. uma estimativa que avaliou 300 e tantos hospitais e chega a 53%. Meu Deus do céu. Então isso entre privados e públicos. Tá. Não é só público, não. Então, assim, eles consideram um monte de fatores para dizer o que é desperdício. Tá. Até de uma prescrição de um medicamento que não era para ser feita é um desperdício. Também. Ineficaz, porque eu não precisava fazer aquilo. Olha que coisa interessante. Quem trabalha em hospital, o tempo que o centro cirúrgico fica esperando que a equipe toda chegue. Porque eu já vi situações, o cirurgião principal pronto, anestesista já pronto para iniciar a anestesia, mas faltava o cirurgião auxiliar. E o anestesista, não sei se continua ainda hoje, mas ele só começa quando a equipe toda está presente. Aquela história de, não, vai começando aí porque eu estou chegando, eu estou a caminho. O a caminho pode ser a 100 metros, mas pode ser a 10 quilômetros. Então, existe o tempo do centro cirúrgico, mais os honorários de toda a equipe que está ali pronta, mais energia e recursos, etc., que estão sendo desperdiçados ali. Por isso que chega nesses 50%. Vai lá para cima. Mas você me pediu também para dar um exemplo na área de saúde, né, para o médico, de objetivo, resultado, meta e resultado. Então, também seguindo o que a gente já falou antes, eu quero aumentar a receita da minha clínica, pensando numa clínica privada. Então, aumentar a receita da clínica, objetivo. O que é a meta? Você tem que ter o número. Gente, eu vou dizer de novo, se não tem número, não é meta. Então, se você fatura 10 mil ou 10 milhões, aumentar a receita é você chegar para 11. Então, a meta é o número. Não precisa mais ficar dizendo, a meta é aumentar a receita para 11 milhões. Não, isso já estava no objetivo.
Então é até engraçado isso, eu forço muito isso, sabe, Hiroshima? A meta é o número. Tá bom, e como resultado disso, você vai ter o quê? Melhor distribuição do lucro entre os sócios. A consequência é o resultado... Melhorei a distribuição de lucros, o prolabore. Melhorei. Aí, usando o que eu falei no início desse episódio aqui, você pode dizer o seguinte, olha, melhorei o rateio entre os sócios do negócio, ou mais dinheiro sobrando no bolso dos sócios, ou ainda, rateio para os sócios aumentado. Aí tem uma outra coisa, e eu termino voltando ao que a gente começou falando hoje. Objetivo, verbo no infinitivo. Resultado, verbo no participo passado. Eu quero melhorar a condição de vida do meu paciente. Isso é um objetivo. O que é o resultado? Feito. A saúde está feita. Ele está com a saúde restabelecida. A condição de vida dele está melhorada. Verbo no participo passado. E meta número. Muito bom. Encerramos aqui mais um episódio da Jornada do Médico Gestor e convidamos vocês a permanecerem nessa jornada nos próximos episódios. Até lá.